Bem-vindos ao Debate. O material de hoje, ele nos leva a uma das jornadas mais persistentes e, eu diria, sedutoras da engenhosidade humana. A busca pela máquina de movimento perpétuo. É uma ideia que, atravessa séculos, dos cadernos de Da Vinci até os vídeos virais de hoje, prometendo essa utopia da energia infinita. Pois é, e a questão que essa jornada toda nos impõe é fundamental. Essa busca incessante, ela é um exercício nobre de criatividade, um motor para a inovação que força a gente a testar os limites do conhecimento, mesmo que o objetivo final seja inatingível, ou, no fundo, não passa de uma distração perigosa, um beco sem saída que consome recursos e intelecto ao ignorar as leis mais básicas do universo. Olha, a minha posição é que essa busca pelo impossível, incluindo aí o moto contínuo, é a expressão mais pura da nossa engenhosidade. É no fracasso de tentar o irrealizável que, muitas vezes, a gente aprofunda o nosso conhecimento do que é real. E eu vou argumentar exatamente o contrário. Essa busca é, na verdade, um sintoma de uma profunda incompreensão da ciência. É uma história marcada por ilusão, por auto-engano e, em muitos casos, por fraude descarada, que desvia o foco dos verdadeiros caminhos para o progresso. A ambição de criar uma fonte de energia livre, inesgotável. É isso que move mentes visionárias. E a gente não está falando só de inventores de garagem, né? Leonardo da Vinci, séculos antes da termodinâmica ser sequer uma palavra, já se debruçava sobre isso. O que é fascinante em Da Vinci é que, sem a linguagem da física moderna, ele estava lutando com a ideia de equilíbrio. Quando ele escreve que a leveza nasce do peso e o peso da leveza, isso é quase uma tentativa poética de descrever um sistema fechado onde cada ação gera uma reação. O erro dele não foi a observação, mas a crença de que esse ciclo poderia gerar um excedente de energia. Essa mesma busca, por um desequilíbrio criativo, aparece nos projetos do matemático indiano Bhaskara, lá no século XII. Eu não vejo isso como simples erros, mas como investigações profundas sobre as forças da natureza, usando as ferramentas que eles tinham na época. A criatividade por trás de uma roda que se move com mercúrio, ou de um sistema de rolamentos que busca uma instabilidade constante, é um tributo à nossa capacidade de imaginar o e se. Eu entendo o romantismo, de verdade, mas a física é implacável. A busca pelo movimento perpétuo não explora os limites da ciência, ela nega os alicerces da ciência. Toda e qualquer máquina proposta esbarra em pelo menos duas leis que são, até onde a gente sabe, invioláveis. Pensa na primeira lei da termodinâmica, a da conservação de energia. É tipo uma regra bancária universal. Você não pode criar dinheiro do nada. Você pode trocar reais por dólares, mas o valor total, descontando as taxas, é o mesmo. A energia não pode ser criada nem destruída. Essa ideia de uma máquina que gera mais energia do que consome, o chamado moto perpétuo de primeira espécie, é como esperar que sua conta bancária cresça sem nenhum depósito. Simplesmente não acontece. E aí vem a segunda lei, que é ainda mais cruel com esse sonho. Ela é a taxa inevitável de qualquer transação de energia. É o atrito, é o calor dissipado, o som, é a comissão que o universo cobra em toda e qualquer troca. Nenhuma transação é gratuita e, por isso, nenhuma máquina pode ser 100% eficiente. Essa perda contínua garante que qualquer sistema isolado, uma hora, vai parar. Essa busca não é uma história de progresso, é uma coleção de fracassos previsíveis. O caso do Charles Redheffer, em 1812, que cobrava ingressos para o pessoal ver a máquina milagrosa dele, só para depois descobrirem que ela era movida por um senhorzinho girando uma manivela no andar de cima. Quer dizer, é o resumo perfeito dessa história toda. Ok, mas esse argumento de que fracassos levam a avanços, ele não pode ser descartado tão facilmente. A tentativa de construir essas máquinas, mesmo fadada ao fracasso no seu objetivo principal, forçou os inventores a lidar com problemas muito práticos. Para chegar perto do movimento perpétuo, você precisa de um sistema com o mínimo de atrito possível.
Essa obsessão em reduzir a dissipação de energia levou, sim, a avanços reais, como o desenvolvimento de rolamentos de esferas mais eficientes. A galeria de montagens de invenções, como o material descreve, mesmo que iníteres como geradores, são um testemunho da criatividade mecânica. Elas nos forçam a entender exatamente por que elas falham, o que por si só já é uma aula de física aplicada. Criatividade ou teimosia? Porque o que essa galeria me mostra é a repetição do mesmíssimo erro fundamental, só que com roupagens diferentes por séculos. Onde é que está o aprendizado real aí, se a premissa continua errada? Chamar isso de avanço é romantizar um erro. O desenvolvimento de rolamentos melhores veio da necessidade de eficiência em máquinas reais, em motores a vapor, em eixos de fábricas, não de uma busca fantasiosa. A prova de que a comunidade científica não vê valor nisso é histórica. A Academia de Ciências de Paris parou de aceitar propostas de moto contínuo em 1775, há quase 250 anos. O Escritório de Patentes dos Estados Unidos hoje se recusa a analisar qualquer pedido sem um protótipo funcional, o que, claro, nunca aparece. E o material menciona o desafio do Eric Krieg, $10.000 para quem apresentar uma prova. O prêmio nunca foi reivindicado. Isso não é um fracasso instrutivo, é a confirmação exaustiva de uma impossibilidade física. Mas aí você está olhando só para o resultado prático. Eu estou falando do processo intelectual. Desafiar uma lei estabelecida é o motor do progresso. Mas desafiar com base em quê? Em esperança? A ciência avança desafiando leis com novas evidências, com observações que contradizem o modelo vigente, como a física quântica fez com a física clássica. Não com projetos que simplesmente ignoram o modelo. Um fracasso que era 100% previsível não ensina nada de novo, é só insistir no erro. Vou mudar um pouco o foco então. Vamos olhar para o macrocosmos, os planetas, a Lua. Eles estão em movimento eterno há bilhões de anos, do nosso ponto de vista. Isso não deveria, no mínimo, nos inspirar, nos fazer pensar se não existe um princípio em larga escala que a gente ainda não compreendeu ou não sabe como replicar? Talvez essa busca seja uma tentativa, ainda que imperfeita, de imitar a elegância do cosmos. Essa da comparação com os corpos celestes, ela é uma armadilha de raciocínio clássica. E eu entendo o apelo dela. A imagem dos planetas em movimento perpétuo é poderosa, mas fisicamente a comparação não se sustenta. Um planeta orbitando o Sol está num vácuo quase perfeito, onde o atrito é praticamente zero. Ele não está gerando energia, ele está simplesmente conservando a sua energia mecânica, a sua inércia, num campo gravitacional. Não existe um motor no centro da Terra expelindo energia para mantê-la girando. Agora, compara isso com uma máquina na Terra que precisa vencer o atrito do ar, o atrito das próprias peças e, crucialmente, precisa realizar trabalho útil. A questão nunca foi só se mover para sempre, mas se mover para sempre e acender uma lâmpada, mover um carro. Um planeta orbitando não está acendendo lâmpada nenhuma. Usar isso como justificativa é confundir dois princípios físicos totalmente distintos. É como comparar o voo de um avião com a queda de uma pedra e dizer que ambos são formas de se mover pelo ar. A física por trás é completamente diferente. Entendo a distinção técnica, mas nem toda exploração dessas ideias visa enganar ou construir uma usina de energia. Mentes disruptivas são muitas vezes incompreendidas. Veja o artista norueguês, o Reidar Finsrud. Ele construiu uma escultura cinética fascinante com esferas e ímãs que parece operar num ciclo fechado, desafiando a lógica. Ninguém que a vê está sendo enganado para investir numa nova fonte de energia. A obra nos provoca, sabe? Nos faz questionar nossa percepção, descartar todos que exploram essa fronteira entre o possível e o impossível, como ignorantes ou fraudadores, é perigoso. É sufocar criatividade que nasce da pergunta e não da resposta. Desculpa, mas aí a linha entre a criatividade e o charlatanismo é muito clara. E ela se chama honestidade intelectual. O artista, o Finsrud, é um ótimo exemplo de como explorar o conceito de forma estética, como uma provocação. Ele não está prometendo resolver a crise energética mundial. O problema são os que prometem. A história está repleta deles e o material cita o caso mais emblemático, John Worrell Keely.
No século XIX, ele não enganou só leigos, ele convenceu engenheiros e físicos da época. Ele usava uma linguagem científica complexa, falava de vibrações etéreas, forças intermoleculares. O teatro era tão convincente que as pessoas investiram o que hoje seria o equivalente a mais de 100 milhões de reais. Ele fazia demonstrações impressionantes, levitando esferas de metal, movendo motores pesados. O Asguelin morreu, os novos donos da casa foram investigar e encontraram o truque. Tubos de ar comprimido escondidos nas paredes e no chão, ligados a um gerador silencioso no porão. Não era física avançada, era ilusionismo de alto nível. Isso que é intelectual. Mas não é um caso isolado, é um padrão. É o mesmo padrão que a gente vê hoje quando inventores de motores magnéticos fracassam e, em vez de admitir a falha no projeto, culpam uma conspiração da indústria do petróleo ou do governo que estaria suprimindo a tecnologia. Isso não é ser visionário, isso é vender pseudociência. É explorar a esperança legítima das pessoas por energia limpa e barata. É uma narrativa de perseguição que substitui a necessidade de evidência. A diferença para o artista é que o charlatão vende uma promessa falsa em troca de dinheiro ou fama, desrespeitando as leis da natureza e a inteligência das pessoas. Eu reconheço que as leis da termodinâmica, como a gente entende hoje, são pilares da nossa ciência e tornam a construção de uma máquina de movimento perpétuo uma impossibilidade prática. Não estou defendendo a viabilidade, mas o valor da jornada. Essa busca incessante permanece como um poderoso teste de estresse para o nosso próprio conhecimento. É ao tentar quebrar as regras que entendemos mais profundamente por que elas existem. Os inúmeros projetos de Da Vinci aos dias de hoje representam um registro histórico da nossa ambição de dominar a natureza. E mesmo no fracasso, eles nos ensinam sobre física, sobre engenharia e, talvez mais importante, sobre a linha tênue entre a ambição que impulsiona e a arrogância que cega. A atração pela energia do nada é totalmente compreensível, é quase um arquétipo. Mas as leis da física não são sugestões, são as regras do jogo do universo. A história do movimento perpétuo é, em sua maioria esmagadora, uma crônica de tempo, intelecto e recursos preciosos desperdiçados numa fantasia. O verdadeiro progresso, a verdadeira engenhosidade, reside em trabalhar dentro das leis da natureza. É aí que a gente encontra as soluções reais de que precisamos. Desenvolver painéis solares mais eficientes, criar baterias com maior capacidade de armazenagem, otimizar nossas redes de energia. O futuro não está em tentar obter um almoço grátis do universo, porque ele não existe. Está em aprender a cozinhar de forma mais inteligente com os ingredientes que a gente tem. Fica claro que, embora a física tenha um veredito claro sobre a máquina, o fascínio humano pela ideia continua tão perpétuo quanto o movimento que ela promete. A tensão entre a imaginação sem limites e as leis universais é talvez o verdadeiro legado dessa busca. E a análise do porquê de ela não funcionar continua sendo um dos exercícios mais fundamentais para se entender termodinâmica e a operação do nosso universo. Talvez o verdadeiro valor não esteja na máquina, mas na lição que a sua impossibilidade nos ensina. Sem dúvida, há muito mais a ser explorado no material sobre esse tópico que simplesmente se recusa a morrer.